Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula gravada, porque a minha internet ainda continua ruim, tá? A internet continua ruim, aí vamos ter aula gravada, tá bom? Então, hoje vamos estudar os verbos auxiliares. Os verbos auxiliares são os que se juntam a uma forma nominal de outro verbo. O que são formas nominais? É o verbo que está no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Infinitivo termina em AR, ER e R. E gerúndio termina em DO e participa em DO. Tá? Então, esses verbos auxiliares se juntam a esses verbos para formar a locução verbal. Então, o que são locuções verbais? São ações expressas por mais de um verbo. Então, vamos ver, por exemplo. Ele havia adormecido. Havia adormecido é a locução verbal. Por quê? Tem o verbo haver, que é o verbo auxiliar, e o verbo adormecido, que é o verbo principal, está no particípio. Outra frase, vou reformar o barco. Vou reformar é a locução verbal, porque tem o verbo auxiliar, vou, e o verbo principal, reformar. O verbo reformar, o principal, está no infinitivo. Os principais verbos auxiliares são ter, haver, ser e estar. Os verbos que se juntam aos auxiliares são chamados de verbos principais. Os verbos que se juntam aos verbos auxiliares são chamados de verbos principais. Então, nós vamos ver aí na tela cheia os verbos auxiliares. Então, vamos ver aqui. Peraí. Verbos auxiliares. Os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos, e por isso recebem esse nome. Eles se unem ao verbo principal na formação dos tempos compostos e nas locuções verbais. O verbo auxiliar é aquele que, combinado com formas nominais, particípios, gerúndio e infinitivo de um verbo principal, constitui a conjugação composta deste, fazendo com que se perca seu significado próprio. Fazendo que não se perca, né? Que se perca seu significado próprio. Os verbos principais carregam maior carga semântica da forma verbal composta. Já os verbos auxiliares são responsáveis por indicar o tempo, o modo ou o número de pessoas daquela forma verbal. Os auxiliares mais comuns são ter, haver, ser, estar, querer, ficar, ir. Então, abaixo alguns exemplos. Tenho estudado para a prova do concurso. Então, tenho estudado é a locução verbal. Tenho é o verbo auxiliar, estudado é o verbo principal. Estudado está no particípio. A blusa foi molhada por mim. Foi molhada é a locução verbal. Foi é o verbo auxiliar e molhada é o verbo principal. Molhado está no particípio. Não havendo prestado atenção nas aulas, foi reprovado. Havendo prestado é a locução verbal. Havendo é o verbo auxiliar e prestado é o verbo principal. Havendo está no gerúndio e prestado está no particípio. Aí depois vocês vão ter uns exercícios aí para fazer depois. Ó. Forme frase usando os verbos da esquerda como auxiliares e os da direita como principais. Aí você vai formar uma frase com estar e estudar. É uma locução verbal, né? Aí tem que usar aquelas formas que eu expliquei. O verbo haver e fazer, o verbo ir e pedir, o verbo ter e ajudar, o verbo ficar e esperar. Vamos formar frases aí. Depois vocês vão reescrever as frases substituindo o auxiliar ter pelo haver. Então, vocês já tinham saído quando ela chegou. Então, não sei se vocês se lembram, quando nós estudamos os verbos impessoais, tá? Eu falei que o verbo ter você usa mais na linguagem coloquial. E o verbo haver você usa mais uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais elaborada, né? Então, aqui vocês vão trocar o verbo ter pelo haver. Vocês já tinham saído quando ela chegou. Letra B. Se tivesse prestado atenção, não cometeria erro. Eles tinham feito um belo trabalho. Ela já tinha comprado o vestido quando desistiu da festa. Então, aqui, se tivesse prestado, você vai trocar isso aqui, eles tinham feito, esse aqui tinham,
e ela já tinha comprado, tinha. Número 3, substitui os verbos auxiliares em seguida, não sublinhe os verbos auxiliares e em seguida mencione a forma nominal de cada verbo principal. Então, ó, fiquei aguardando com as mãos no teto. Então, fiquei aguardando é locução verbal. E daí você vai dizer qual é o verbo auxiliar e qual é o verbo principal e qual é a forma nominal que ele está empregado. Lembrando que formas nominais são infinitivo, gerúndio e particípio. Então, é isso que você tem que escrever. Se o verbo está no infinitivo, se está no gerúndio ou se está no particípio. A baleia foi levada para o alto mar. Foi levada. É aqui que você tem que analisar. Eu procurava imaginar o que ela queria. Eu procurava imaginar. Locução verbal, procurava imaginar. Tinha a sensação de estar arrastando um petroleiro. Está arrastando. É a locução verbal. E a letra E podia vir sua descomunal cauda. Podia vir. Tá? Então, você vai fazer esses exercícios aí. E na próxima aula, nós iremos corrigir e tirar as dúvidas. Ok? Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.